Oi gente, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Cérebro Mudou. Esse vídeo é um assunto que a gente nunca falou aqui, um assunto muito importante que precisa muito ser divulgado, que é sobre concussão cerebral. No caso, é a história do Enzo, que teve a síndrome pós-concussional, que é tratado como um traumatismo craniano leve. E de leve, muitas vezes não tem nada, pode transformar totalmente a vida da pessoa, gerar sintomas incapacitantes, prejudicar muito a vida da pessoa e da família. Esses sintomas podem levar dias, meses, até anos, e a gente tem que saber que não é só uma simples cabeçada. Isso pode gerar consequências gravíssimas e é importante a gente ficar atento. Para contar a história do Enzo, eu trouxe os pais dele aqui, a Margarete e o Luiz Fernando. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que é um assunto difícil para ser falado, né? A gente está aqui conversando já faz um tempo. Margarete, me fala um pouco como era o Enzo antes da concussão. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer estar aqui, a oportunidade, você agir. É um prazer muito grande estar aqui. E obrigada, eu que agradeço. Contar um pouquinho a história do Enzo para vocês, antes da concussão. E aí essa parte eu prefiro que meu marido fale. Bom, o Enzo é um menino que desde pequeno sempre praticou esporte, um moleque muito feliz, né, de bem com a vida, bem humorado. Ele começou a praticar esporte bem cedo, com 2 anos começou a aprender a nadar e nunca parou o esporte. Sempre ele fez judô, fez natação, depois ele fez handebol, ping-pong, ou melhor, tênis de mesa, beach tênis, ele nunca parou. Sim. Fez voleibol, teatro, música. Fez teatro, música, um monte de coisa. Basquete, foi quase profissional. Aí até que o basquete é um esporte que chamou muita atenção dele, e a gente levou ele para praticar basquete num complexo esportivo em Santos, né, para crianças da idade dele, né? Porque ele tinha 9 anos. Tinha 9 anos. 9, 10. 9 para 10. E logo na primeira semana, a técnica lá já encaminhou ele para um clube que ela achava que ele tinha muita aptidão para o basquete e que ele devia ser federado pelo clube e jogar pelo clube, né? E isso foi feito. Ele foi para o clube, teve um bom resultado lá, o menino começou a jogar bem, ele foi federado, né? Federado por quase durante 3 anos. Quase 3 anos. Até que um dia ele saindo, isso aí você podia contar. O basquete é um esporte de muito impacto, né? Tá. Então eu sugeri que ele fosse até a piscina para dar uma relaxada, uma alongada depois do treino. E quando nós chegamos lá, estava tendo uma seletiva para a equipe de base de polo aquático e aí convidaram o Enzo para participar, ele participou, gostaram muito dele e aí convidaram ele para fazer parte das aulas, né? Na época eram aulas. E aí ele ficou então no basquete, no polo aquático durante um período de 3 meses, até que chegou a hora que convidaram ele para federar no polo aquático também. E aí ele não podia ficar federado no basquete e no polo aquático, Sim. porque também veio os documentos para renovar a documentação da Federação do Basquete. Tá. Então eu falei para ele, filho, agora você precisa escolher, porque você não vai poder assumir as duas coisas, né? Senão você vai deixar a tua equipe em algum momento na mão do polo aquático ou do basquete. Sim. Então precisa ter responsabilidade. E aí ele escolheu o polo aquático com muita dificuldade, porque ele realmente amava muito basquete. E deslanchou, né? Aí no polo aquático ele foi deslanchando. Ele gostou muito do esporte, né? E cada dia ele ficava melhor na água, cada dia melhor com a bola. Começou a entender a coisa da teoria e da prática, né, do jogo, que você precisa entender um pouco de regras também. E o polo aquático tem muita regra, né? Isso é complicado para uma criança. E ele passou bem por isso e começou a trazer resultados, né? Então, no primeiro ano de basquete eles já ganharam um paulista, depois foi vice-campeão de polo aquático, depois no ano seguinte foi vice-campeão brasileiro. Jogava em 5 categorias. Jogava em várias categorias
E logo depois ele foi chamado para ir para um time grande de São Paulo, né, que já foi campeão brasileiro algumas vezes. Foi para esse time, teve vários resultados, mas 2 vice-campeonato brasileiro. Paulista, vice-campeonato paulista. Vice-campeonato paulista também, sempre trouxe resultados. O menino era um monstro dentro da área. Né? Medalhas e medalhas. Ele trazia muito resultado. No ano anterior ao acidente, né, à concussão cerebral, né, ele participou, a prefeitura fez uma homenagem aos atletas do ano no Sesc, em Santos. Ele foi homenageado, foi um deles, né, ganhou um troféu lá. Ele também foi homenageado no colégio que ele estudava, como atleta do colégio. Atleta destaque. Destaque, né? Na sequência, no começo do ano, a Ana Marcela foi em casa acordar ele, foi escolhido por ela para ser o atleta revelação Speedway, né, do ano de 2019. Isso foi em dezembro de 2019. Foi em dezembro, não foi em janeiro. E então o menino estava decolando, ele foi preparado para isso, ele sempre treinou muito sério. Muito saudável. Muito saudável, ele levava a sério mesmo, não tinha balada, não bebe, não fuma. Nunca fumou, nunca bebeu. Tinha uma alimentação muito regrada, anti-inflamatória. Extremamente dedicado, a gente deu toda a estrutura que ele precisava ter, nutricionista, fisioterapeutas, etc., psicólogo. Sim. Ele tinha tudo. Nunca reprovou. Tinha patrocínio, patrocinadores, inclusive. Ele tinha vários apoiadores em Santos, ele tinha vários. Nutricionistas, ele tinha até laboratório de análises clínicas. Ele tinha vários apoiadores. Colégio, né? Sim. Colégio, ele tinha... Colégio também tinha... A porcentagem de bolsa, ele era muito querido por todo mundo, nunca trouxe problemas pra gente, né? Então, assim, ele nunca teve nenhum tipo de problema, nem dificuldade no decorrer da vida dele, tanto acadêmica quanto como atleta. Em 2020, ele tinha convite para jogar na Olimpíada Júnior nos Estados Unidos. Com possibilidade de bolsa universitária, ia tudo dependendo do resultado dele, né? Isso, e a concussão aconteceu em janeiro de 2020. Fevereiro, uma semana depois dele completar 17 anos. Ele fez aniversário dia 6 de fevereiro de 2020. Isso tudo ele tinha 16 anos, né? Nossa. Aí, quando ele completou 17 anos, uma semana depois... Uma semana depois, ele treinando, ele estudava em período integral, aí ele saía do colégio e ia pro treino. Às vezes ele só trocava a mochila. E aí, durante o treino, um colega dele de treino, da equipe, numa disputa de bola, puxou ele pelo braço de uma cabeçada frontal. E aí, logo, ele já teve a lesão. Com sangramento no nariz, muito sangramento no nariz. Ele não desmaiou, mas ele ficou sem consciência. Ele não tinha o controle do corpo. Ele não enxergava, falou que ficou tudo escuro. Logo na piscina, ele já ficou Logo na piscina, as pernas ficavam funcionando no automático. Ele não conseguia falar, ele não conseguia enxergar nada, ele só ouvia. E ele não conseguia se movimentar. E aí já veio... estava sangrando. Já, o nariz estava sangrando bastante, descia por trás da garganta e descia pelo nariz também. E aí ele já teve a dor de cabeça, tontura, visão dupla, confusão mental, formigamento nos membros inferiores e superiores, pressão na mão esquerda, já tinha o tremor e já não dormiu bem essa noite. Tá. Como o treino estava já no fim, então ele saiu da piscina e o salva-vidas fez uma higiene, né, lavou o nariz dele, deu gelo para ele e falou, como ele tinha engolido muito sangue, levou a cabeçada, era natural de sentir dor de cabeça, enjoo, que tudo isso é normal. Polo aquático é esporte de contato, então às vezes acontece, né, de quebrar um nariz, alguma coisa assim. E aí nós fomos para casa, eu não estava, ele foi para casa. E chegando lá, ele me contou o que tinha acontecido, me tranquilizou, né? E eu fiquei tranquila, de acordo com o que o salva-vidas tinha orientado ele. Esse formigamento, esses outros sintomas, ele ainda continua na sua casa? Continuou.
Tá. Continuou, mas ele falou para mim que estava tudo bem. Entendi. Porque o atleta, eu digo que eles não são normais, eles são robozinhos, eles aprendem a ir além do limite deles, Sim. a lidar com estresse, com dor, com mal-estar, e a resolver tudo isso sozinho. Então, eu acreditei nele e acreditei na orientação do salva-vidas. E aí, no dia seguinte, cedinho, ele foi pro colégio, 7 horas ele já estava dentro da sala de aula, tendo aula. E eu fui monitorando pelo celular, pelo WhatsApp. E aí ele me contou que não estava sentindo bem, estava com muito enjoo, dor de cabeça. Mas ele estava preocupado porque iam ter provas e ele não queria ir embora. E aí eu pedi uma foto dele e ele estava abatido. E aí eu resolvi buscar, levei ele para um socorro. Fizeram exames, o nariz dele estava torto, disseram que não era nada, nem da parte do nariz, nem da parte neurológica. Nós fomos embora, eles falaram que era para ele continuar a rotina normal, então ele continuou no colégio, ele continuou jogando. Como ele estava já com os reflexos alterados, ele estava já com os movimentos lentificados, além da visão dupla e todos os outros sintomas, quando ele ia bloquear a bola, ele não conseguia. Porque ele voltou a jogar. Ele voltou pro treino normal. Não pode jogar, ele parou, né? Não, porque todo mundo falou para ele voltar. Ele continuou então jogando. Ele voltou, não, você não tem nada, pode voltar. E ele continuou jogando. E aí as bolas continuaram acertando a cabeça dele. Tá. E a bola do polo aquático, ela tem quase meio quilo, chega a 450 gramas mais ou menos. E ela, em velocidade, ela pode chegar até 70 por hora, porque é muita força que eles colocam ali. Dependendo do jogador, passa. Sim, e aí eles jogam pra valer, né? E eram jogadores assim, bem E o Enzo tinha ativos, né? multifunções dentro da piscina. O Enzo, ele não jogava era em só várias atacante. posições, isso. Tá. Ele jogava em todas as posições, menos no gol. Sim. Tá. E aí, por conta dessa lentificação, essa alteração visual, ele não conseguia defender a bola na hora certa e a bola acertava a cabeça dele. Então, ele continuou levando boladas. Provavelmente síndrome do segundo impacto, porque a síndrome do segundo impacto, um dos médicos que nós fomos que me informou disso, médico renomado, especialista na área, e ele disse para mim que com certeza ele teve a síndrome do segundo impacto, só que é comum o atleta não lembrar. Tá. Porque isso acontece logo depois que ele tem o primeiro impacto, a primeira lesão. O cérebro às vezes ainda está inchado, né? E aí quando isso acontece logo em seguida, isso dependendo do impacto que tiver, se tiver um inchaço maior, dependendo da lesão que tiver, pode até levar a óbito. Existem diversos casos, infelizmente, no esporte, de atletas que morreram. Inclusive, no Canadá teve uma mocinha de 16 anos que morreu. E só a partir desse acontecimento que eles melhoraram o protocolo de concussão no esporte. Infelizmente, precisou acontecer isso. E aí, ele continuou com sintomas e foi piorando. E aí, uma semana depois, eu levei ele no pronto-socorro de novo. Nesse retorno no pronto-socorro, ele tomou diversas medicações na veia para aliviar a dor de cabeça, porque desde que ele teve a lesão, ele tem muita dor de cabeça. Assim, os sintomas que permanecem 24 horas com ele, independente do que aconteça, é a dor de cabeça, zumbido no ouvido. E o distúrbio do sono. Então, são cerca de 22 sintomas, Falta às vezes de mais, equilíbrio. mas esses 3, 24 horas, esses sempre estão presentes. E aí a dor de cabeça dele não melhorou, depois desse monte de medicação que ele tomou na veia, e repetiu os exames, não deu nada novamente. E aí nós retornamos para casa. Aí daí depois os médicos do clube, 15 dias depois, viram que realmente tinha sido uma concussão. Aí eles me informaram que ele tinha tido uma concussão importante, com sintomas persistentes, e me informaram que por ele não ter parado, provavelmente tinha se tornado crônico, né? Provavelmente por isso que os sintomas estavam persistentes, e ele precisava se afastar. Ele não podia continuar as atividades. Então ele parou por uns dias, foi encaminhado para um lugar especializado. Nesse outro lugar renomado,
nesse diagnóstico, em concussão no esporte. Eles iniciaram um tratamento, mas aí por conta da pandemia, fechou tudo. E aí o Enzo ficou sem tratamento, sem atendimento, sem praticamente nada. Sim. E as orientações eram muito assim, básicas, né? Olha, não, isso não é nada grave, isso é leve. E aí a gente foi tentando entender o que estava acontecendo, mas era muito difícil. E os médicos iam falando para ele, orientando ele em casa a ter os treinos, né, no período de lockdown. Então ele continuou treinando em casa, intensificando os treinos, com orientação para intensificar todo o treino que ele precisava fazer para acompanhar a equipe. Por ter um contrato, ele não podia parar, né? Ele tinha um compromisso com o clube, né? E ele... Por causa dos estudos, né, no colégio. Sim, ele tinha um compromisso com o clube e com o colégio. Ele tinha uma bolsa 100%. Tá. Devido ao desempenho dele no esporte. Colégio em São Paulo. É um colégio excelente. E então, assim, ele um menino muito responsável. Sim. E amava o que fazia. Isso. Então ele não queria perder a oportunidade no esporte nem no colégio. Então ele fazia o que ele podia, o que não podia, para manter aquilo ali, para ter resultado. E aí eu ia percebendo que conforme ele treinava muito, os sintomas pioravam demais. Ele tremia o corpo inteiro, mas assim, pulava. Teve um dia, inclusive, que nós fomos buscar ele no clube após um treino, e o corpo dele tremia tanto que pulava no banco. Entendi. E aí piorava a dor de cabeça, piorava esse tremor, piorava a pressão na mão esquerda, as pernas falhavam. Alteração visual. Alteração visual sempre. Visão dupla, chuviscando. Ele falava que era que nem aquela TV antiga, quando saía do ar, que fica aquela telinha. Então ele falava que ficava assim. Quando ele corre, tem impacto, faz um contorno em volta dos objetos das pessoas. Às vezes tentar pegar algum objeto e sumir da frente dele. A questão espacial, então às vezes ele vai passar por algum lugar, ele não erra a entrada, mas ele bate o ombro. Ele bate o ombro o tempo todo. Leitura, tudo ficou ruim. Só que isso você vai percebendo com o tempo. Você não percebe de uma vez. Não percebe de uma vez. Eu percebia que isso piorava quando ele estava estudando, porque estava online, né? Pioravam muito os sintomas conforme ele estava treinando e conforme ele estudava. Mas ninguém sabia me dizer o motivo. Tá. Eu atribuía a concussão, porque foi a partir do momento da lesão que ele mudou. Que ele mudou. Foi a partir desse dia. A partir desse dia ele voltou para casa diferente e nunca mais foi a mesma coisa. Sim. E aí, conforme as coisas iam acontecendo na vida dele, ele ia piorando. Podia ser da parte dos estudos, então, da parte cognitiva, hoje eu sei nominar, né, a parte cognitiva, quanto da parte física. Quando ele ia fazer uma prova, por exemplo, ele passava muito mal. Ele perdia a cor, ele tinha dores de cabeça horrorosas, ele tinha que ir imediatamente para o quarto escuro, ficar deitado por cerca de 2 horas, sentia muito enjoo, e aí depois ele tentava retomar. E nos treinos também, né? Eram treinos em casa, isso também acontecia. E os médicos diziam para mim não me preocupar, que não era nada grave, que ele ia ficar bem, que ele ia se recuperar, que ia voltar tudo ao normal. E aí já se passaram 3 anos e meio? A gente só conseguiu voltar para o médico depois de 9 meses, que foi quando começou a flexibilizar um pouco. Tá. Ele voltou para o esporte, porque o esporte também flexibilizou. E aí, depois, nesse outro lugar especializado, quando retomou tudo, infelizmente ele não teve o acompanhamento adequado, não teve avaliações, não teve exames, não teve nada. E aí eu comecei a buscar na internet sobre esse diagnóstico, concussão leve. Nada batia exatamente com o que eu via no Enzo. E aí eu comecei a buscar, não conseguia nada. E os médicos orientavam também a ele continuar os estudos e continuar no esporte de alto rendimento. E eu via que estava trazendo muito sofrimento para ele aquilo. Sim. Não sofrimento emocional, era físico mesmo, era de dor. Era visível tudo o que ele estava sentindo, dos sintomas, das sequelas. E
E aí, então, no primeiro semestre de 2021, eu tirei ele da parte acadêmica. Ele prestou alguns vestibulares, e aí começou o ano, eu falei, não, agora você vai descansar. Sim. Como os médicos estão exigindo que você continue a tua rotina, eu vou tirar a parte acadêmica e vou deixar só o esporte. Aí eu pensei que ia melhorar. Só que não mudou nada. Ainda levei uma bronca dos médicos, porque eles disseram que eu não podia ter feito isso, mas eu, como mãe, eu achei que era necessário, então eu fiz. E aí, eu bem perdida, sem entender o que estava acontecendo ainda, querendo entender, pesquisando, eu me enfiei na internet a noite inteira. Eu não parei enquanto não achei. A primeira coisa que eu achei foi lesão encefálica adquirida. E aí, eu vi um vídeo de uma profissional especializada em lesão encefálica adquirida. E aí, tinha lá diversos sintomas que o Enzo se enquadrava em todos. Eu falei, gente, peraí. E aí, através disso, aí eu fui encontrando palavras mais adequadas e aí eu consegui chegar no diagnóstico dele, que é síndrome pós-concussional, com sintomas persistentes, devido ao TCE. E aí eu pensei, bom, agora vai ficar mais fácil. Não ficou mais fácil, porque os profissionais, não tem profissionais especializados nesse assunto, são poucos, eles são raros. Então, a gente tem muita dificuldade de encontrar. E aí, conforme eu fui encontrando diagnósticos, eu fui encontrando o que era necessário fazer para isso e os médicos começaram a pedir avaliações. Aí eu fui entendendo que nesse tipo de lesão é necessário uma equipe multidisciplinar. Porque quando você tem uma lesão no cérebro, como afeta várias áreas, afeta diversas funções. Então você tem que trabalhar com todas essas funções de uma vez só para ter uma reabilitação mais adequada. Então, são vários profissionais. Eu acho importante dizer o seguinte, eu não sou médica, eu não sou da área da saúde, eu tô aqui como mãe, tá? Contando o que você fez a minha experiência. experiência. A minha experiência com o meu filho. Então, ele fez muitos exames, luz de imagem não tem nada. Por quê? Porque são microlesões. A medicina ainda não alcançou tecnologia capaz de identificar essas microlesões, capaz de visualizar. A gente não consegue ver. Então, o diagnóstico é mais clínico, né? E muitas vezes metabólico também, ou neurometabólico. Então, são alterações sutis, né? Que se você não tiver um profissional experiente, passa batido. Quantos CIDs foi dado para ele? Ele tem 11 CIDs. Ele tem 11 CIDs. Ele teve que trancar a faculdade, ele perdeu a bolsa, ele tentou fazer um outro curso. Entrou em 4 faculdades. Ele entrou em 4 faculdades. Ele com bolsa 100%. Ele tentou um outro curso de graduação, EAD, para ver se ele... EAD geralmente não exige tanto, né? Uma vez por semana, são módulos, então você pode administrar o teu tempo conforme você está... naquele dia, porque às vezes não está bem, às vezes tem a fadiga neurológica e toda a confusão mental. Mas ele também não está conseguindo prosseguir. Às vezes ele vai fazer prova, tem confusão mental. Também tem a questão da leitura, né? Ele vai ler, ele não consegue ler um papel. Ele lê melhor no computador, no papel não consegue ler muito. E eu não entendo por que aqui no Brasil a gente não encontra material... para estudo, não é que não tenha, é muito pouco. E ele não é acessível, você não encontra com facilidade. E profissionais também nesse diagnóstico é muito difícil. Eu não estou falando só de médicos, eu estou falando de TOs, de terapeuta ocupacional, eu estou falando de fono, de neuropsicólogos. Nós encontramos profissionais maravilhosos, né? Eu sempre dou a referência da Beatriz Baldívia, ela é especialista... não só em lesão encefálica adquirida, mas era especialista em síndrome pós-concussional, excelente profissional e ser humano. Eu já cheguei com o Enzo em profissional que falou, olha, não tem jeito, você não tem o que fazer por você. Já estragou. Eu não tenho mais, você não vai mais ficar bom, você não tem mais recuperação, não tem mais recuperação. Já fui em profissional que falou, olha, isso aí deve ser esclerose múltipla, já escutamos várias vezes, desiste, né? Não tem mais jeito, não tem mais cura, vai buscar outra coisa para fazer. Enfim, é muito difícil. Ou atribuir a doenças emocionais, psicológicas, quando não é. Isso muitas vezes é confundido
por profissionais que não são especializados com doenças emocionais Sim. ou transtornos psiquiátricos, e não é, isso é muito importante dizer. O futebol americano tem até um filme bem conhecido com o Will Smith, chama Concussion, para quem saber, quem quiser conhecer melhor sobre essa lesão. E então, assim, é muito importante que a população saiba disso, porque às vezes uma batidinha na cabeça ou um impacto que você tenha na cabeça possa desencadear sintomas que você fale, gente, eu não sou mais a mesma depois que isso aconteceu, e você não encontra respostas, não para de procurar, porque você vai encontrar as respostas, você vai encontrar pessoas que te ajudem a encontrar um caminho e a tua reabilitação, a resolver os seus problemas. Aliás, aqui tem algumas. E os profissionais... Gente, a gente precisa muito de vocês, Eu gostaria que vocês se interessassem mais por esse assunto, porque a dificuldade que a gente tem de encontrar profissionais nessa área é muito difícil. E eu vejo nos Estados Unidos, tem fundações, tem instituições, tem programas, podcasts, tanto de pacientes quanto de médicos, de profissionais da área mesmo, especializados em concussão, especializados em síndrome pós-concussional. Eu fiz uma página no Instagram, se chama Síndrome Pós-Concussional. Meu intuito era buscar respostas e também a falar mais sobre esse assunto, encontrar mais pessoas que tenham passado por isso, pessoas que tenham passado por alguma batida na cabeça, alguma coisa que sua vida mudou a partir daí, você não está encontrando respostas, mas você sabe que tem alguma coisa errada com você, procura a gente para a gente se unir, a gente buscar respostas junto. Chama Síndrome Pós-Concussional. A gente também está prestes a lançar, a gente vai lançar uma campanha chamada Foi Só Uma Cabeçada, para divulgar, para falar mais sobre esse assunto, para que esse assunto alcance todas as pessoas. Porque o que pode causar uma cabeçada, né? Foi só uma cabeçada que causou problemas permanentes no meu filho. Uma lesão encefálica adquirida é uma lesão permanente. Foi só uma cabeçada que tirou ele da faculdade, foi só uma cabeçada que fez ele perder a bolsa, que fez ele sair do esporte de alto rendimento, que tirou o sonho dele de ser atleta de alto rendimento. De ser engenheiro. Foi só uma cabeçada que faz com que ele tenha dores de cabeça intensas todos os dias. Inclusive era para ele estar aqui hoje, ele não conseguiu vir porque ele não está bem. Fadiga neurológica, dificuldade às vezes de entender o que a gente fala, ele tem dificuldade também de se fazer entender. Então, são várias coisas que foram causadas por uma cabeçada. Só por uma cabeçada. Parece uma coisa tão simples, foi só uma cabeçada, mas essa cabeçada fez o que na vida dele? O que isso trouxe para a vida dele? A gente não sabe que impacto isso ainda vai ter no futuro. Faz 3 anos e 6 meses. Não tivemos muitos ganhos. A única certeza que a gente tem é que o tratamento é longo, lento e a palavra que a gente mais escuta dos profissionais é paciência, porque é bem lento mesmo. Outra coisa que a gente escuta muito também, o Enzo é uma nova pessoa. O que ele era antes da lesão não existe mais. Então é como se ele tivesse nascido de 3 anos e meio para cá. Então vai sendo construída uma nova pessoa e a gente vai descobrindo quem é essa nova pessoa, o que a gente pode fazer para essa nova pessoa, e ele também. E tem o luto e se permita sofrer, porque isso faz parte de todo o processo. E tem uma coisa que é muito importante, que precisa ser lembrado, que quanto mais rápido se toma providência em relação à concussão, maior é a chance de reabilitação 100%. Sim, né? Como ele não então, teve... Precisa ser diagnosticado o mais rápido possível. É melhor errar o diagnóstico para o sim do que por não. A gente vê muito desses protocolos no futebol americano, aqui no Brasil muito no futebol, no boxe também tem.
Mas é só o que a gente vê. Eu acho que tem que ter em todo esporte, não só os de contato, porque às vezes Pancada é uma pancada. alguém, sei lá, vai dar um mergulho numa piscina, bate a cabeça. Precisa ter um protocolo. Então, o protocolo precisa ser melhorado. Esse assunto precisa ser muito mais falado, muito mais divulgado. Eu vou insistir nesse assunto, para alcançar todos. Para alcançar todos, para que todos possam ter a chance de uma reabilitação adequada e evite uma coisa mais grave, né? Como no caso da síndrome, da síndrome do segundo impacto, que pode até causar a morte da pessoa. Sim. Então, a gente precisa evitar essas coisas, e isso é só com muita prevenção e com o diagnóstico correto. Sim. E a gente precisa informar, porque é só através do conhecimento que a gente pode ajudar essas pessoas, né? Ajudar várias pessoas que não têm essa oportunidade. Eu sempre falo, conhecimento salva vidas, né? A gente precisa do conhecimento, a gente precisa divulgar, a gente precisa que várias pessoas conheçam. E é isso que vocês também estão querendo fazer, né? Principalmente na área de concussão, que é uma área muito pouco falada, né? Conhecida. Quase nada. Sim. Eu encontro muito sobre esse assunto fora do país. Eu gostaria de começar a encontrar aqui. Não só para mim, mas para outras pessoas. Eu não gostaria que nenhuma outra pessoa passasse por esse processo que nós passamos. Eu gostaria que as pessoas tivessem mais acesso à informação, tivessem mais informações para que elas pudessem encontrar o tratamento adequado mais rápido, a reabilitação. E eu acho importante falar da Abraleia, Associação Brasileira de Lesão Encefálica Adquirida, para quem não conhece. A gente está na sede da Abraleia. Maravilhosos, tudo que vem da Abraleia, só coisa boa. Inclusive teve um simpósio recentemente, gente, que simpósio foi aquele? Teve a transmissão online. Sim. Então assim, eu vi assim, tudo maravilhoso, os profissionais que participam, as pessoas que participam, as informações que vêm, super agregam, é ótimo. E eu acho importante falar também de centro de reabilitação, que eu vejo que tem muita dificuldade, assim, as pessoas têm muita dificuldade em encontrar um centro de reabilitação. Sara Kubitschek, estou falando no nível de Brasil, Lucy Montoro, aqui no estado de São Paulo. Esses dois é através do SUS. E um serviço assim espetacular, com resultados maravilhosos. E tem o Instituto Acreditando, aqui em São Paulo, que também é nota 1000. Eles são super estruturados, especializados também nessa parte neurológica de TCE, problemas mais graves, e outras lesões de medula, inclusive. Também eles têm toda a estrutura lá, tem de robótica e outros equipamentos sensacionais. E toda a equipe multidisciplinar também. Então, acho importante a gente falar para que as pessoas possam encontrar também esses caminhos e buscar reabilitação, buscar atendimento, buscar tratamento e possam ter o melhor resultado no menor tempo possível. Hoje demorei, é uma luta, né? Esse caminho é uma luta, é uma batalha. E demorei um pouquinho, ainda não finalizei tudo da maneira ideal, o tratamento do Enzo, mas estamos no caminho certo já, 3 anos e 6 meses, mas estamos no caminho certo. Então, eu não posso reclamar, né? O que passou, passou, agora a gente tem que olhar para frente. O importante é a gente não desistir, desistir não é uma opção. A melhora sempre existe, gente. Sempre. Não é no primeiro ano, no segundo ano, sempre existe, então não desistam. Sempre. Isso eu aprendi, assim, a primeira pessoa que eu aprendi isso foi com a Beatriz Valdívia, gente do céu. Aliás, ela tem uma página maravilhosa, chama Cérebro Machucado no Instagram. Ela foi a primeira profissional que falou assim, não, assim, não acabou, tem solução, vamos olhar para frente, vamos buscar. E através dela vieram outras pessoas e através de vocês que a gente encontra muitas informações maravilhosas aqui. Existem grupos de ajuda para familiares, existem grupos de ajuda para pacientes. Não desistam, não escutem o não. Para Deus nada é impossível, Deus é o médico dos médicos,
Ele é que resolve tudo. Então, não desistam, não duvidem dos seus familiares, do que eles estiverem sentindo ou do que vocês estiverem vendo. Se vocês estiverem vendo alguma coisa que vocês acham que não tá bom, não tá normal, tá diferente, não desiste. É importante ter fé, ter perseverança, paciência, que o resultado vem. Sim. Gente, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Quem quiser ajudar, compartilha, curte o vídeo. Vocês já vão estar ajudando muito a gente para o YouTube ver que é um assunto importante e poder indicar, né? Comenta também que é legal, que é importante. A gente também, eu leio todos os comentários. Às vezes não dá para responder, mas eu estou tentando responder todo mundo. Ficou um pouco atrasado aí devido à pandemia e várias coisas que aconteceram. Mas eu agradeço muito vocês que sempre comentam, assistem os vídeos. E eu agradeço muito vocês dois. Muito mesmo, muito, muito, muito. A gente é que tem que agradecer. Imagina, foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. O prazer foi nosso. Recíproco. Muito obrigada. Obrigado a você.